Oi, boa tarde, Tânia, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer seu tempo para conversar com a gente um pouquinho e a gente conhecer um pouco da sua história. Bom, É, eu queria saber um pouco da sua trajetória, Tânia. Há quanto tempo você trabalha com saúde? Como é que você escolheu sua profissão? Como é que tá. qual foi a sua caminhada até aqui? Boa tarde, meu nome é Tânia, tá? Eu estou nessa profissão há mais de 25 anos. Eu sou enfermeira obstetra, né? Eu faço partos e essa profissão eu escolhi desde muito cedo. Com 18 anos eu comecei, né, na área da saúde como auxiliar de enfermagem, depois passei para técnica, fiz faculdade de enfermagem. Daí eu fiz pós-graduação, eu tenho 3 pós. Dou aula também para curso técnico e auxiliar e sou coordenadora de uma escola aqui na cidade onde eu moro, né? Maré, E amo né? que eu... Avaré, interior de São Paulo. E você trabalha basicamente na Santa Casa de Avaré? Isso, trabalho na Santa Casa aqui, em Avaré, que atende 17 municípios, né? Então a gente é responsável por 17 municípios aqui da região. Sim. E você, na pandemia, você trabalhou diretamente com os pacientes, diretamente na linha de frente. Como é que foi essa época? Conta um pouquinho para gente. Foi uma época que não foi fácil, foi uma doença que chegou de repente e a gente não sabia como lidar também, né? Na maternidade foi difícil, né? Porque a gente tinha as mães, os bebês, muitas vezes as mães iam a óbito sem porquê, né? Os bebês também, às vezes nascia super bem e de repente, depois de algumas horas, o bebê vinha falecer. Muitas mães, né? A gente teve que entubar na hora do parto, porque já não estava mais tendo resposta de oxigênio para o bebê e para ela, e daí não voltava mais. Eu entreguei muitos bebês para os pais, e às vezes não entreguei os bebês para as mães. Então foi uma trajetória muito difícil. A gente não sabia como lidar com isso. Foi difícil mexer com os funcionários, que a gente também não sabia abordar o que fazer. E a gente tinha medo de voltar para casa, porque a gente achava que a gente ia matar a família inteira da gente, né? Porque a gente Essa ia. ia ser minha próxima pergunta, porque você tem duas crianças pequenas e você fazia plantões direto no Sim, hospital, e no momento de voltar para casa, como é que era? eu acho que foi a pior fase da minha vida. Era uma fase que eu voltava chorando, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se eu ia contaminar minhas crianças, meu marido, né, meus pais, que são de idade, é, minha sogra também, de idade. Quando teve o boom da pandemia, né, que falaram assim, de 3 dias, aí para 15 e tal, eu lembro que eu fui visitar minha sogra na frente da casa dela, a gente saiu chorando, porque o máximo que eu fui dar tchau, né, assim. E às vezes um tchau que a gente não ia se ver mais, né? Eu perdi muitos amigos, eu perdi muitos profissionais dentro do hospital, de colegas, a gente está entubando, segurando a mão, vai dar tudo certo, e não dava, não voltava. Então, acho que foi 2 anos de muita tristeza para todo mundo. Perdemos muitas pessoas e a gente não sabe ainda como a gente vai lidar com essa situação, porque a gente não sabe o que o Covid deixou para a gente, né? Ele veio, foi embora, mas o que vai ficar desse Covid, né? Sim. E você em algum momento sentiu, porque o seu trabalho principal é colocar as crianças no mundo, né? Eu esqueci o nome, Etc. obstetra. Você em algum momento sentiu que as mães deixavam de ir ao hospital para ter as crianças no hospital e teriam as crianças em casa para não entrar no hospital, não correr o risco de pegar o Covid? Você acha que diminuiu os partos no hospital nessa época? Infelizmente, os partos aumentaram, né? Aumentaram bastante. A gente teve um boom muito grande, principalmente depois de um ano da pandemia. A gente achou que ia reduzir os partos e aumentaram os partos, né? E foi feita uma estatística em cima disso. Mas não tinha o que fazer, não tinha como fazer o parto na casa, né? Não, a gente não tem suporte para dar para essa mãe na casa. Se por acaso tem uma complicação, né? A gente não Sim. pode prever tudo. Às vezes no hospital a gente tem complicações, mas tem como resolver. Eu tenho o centro cirúrgico na minha porta. Então, se precisar de qualquer coisa que tem que fazer de urgência, eu consigo resolver. Agora, até transportar ela da casa e tudo mais, daí não tem como. Mas elas tinham medo, mas ia fazer o quê? Não tinha para onde correr, né? Era uma situação bem complicada mesmo. Então, tinham os dois problemas. Tinham as mães que já chegavam com o Covid para parir,
e acabavam, às vezes, não conseguindo sobreviver ao parto e Sim. chegavam a óbito. E também tinha o caso das mães chegarem sem Covid e pegar o Covid no hospital. Olha, né, essa fase do pegar o Covid no hospital, não. Por quê? A maternidade, ela tem um tempo mínimo de internação. Então, se você tem um contato maior, né, de internamento e tudo mais, daí sim preconiza-se alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa. Mas com o parto normal, a gente deixava 24 horas, o parto cesárea 48, era muito pouco tempo. E a gente priorizava, assim, de todo mundo paramentado sempre, higienização das mãos, né, muito álcool, né, contato zero com a outra pessoa. A mãe dava os cuidados para o bebê, para a gente já não ter contato com essa criança. Se ela precisasse de um auxílio, a gente entrava, daí as enfermeiras entravam, sabe? Então, tipo assim, para restringir ao máximo o contato. Então, graças a Deus, da maternidade, ninguém saiu, ninguém pegou o Covid, mas vinha o Covid para mim. Então, eu formei um isolamento dentro da maternidade para a gente não contaminar o restante que estava lá sem o Covid. Então, eu isolei metade da maternidade, tinha Covid e não Covid. Entendi. E você conseguiu trazer alguma coisa positiva nesse quadro horroroso todo na sua vida? Alguma coisa que vai te levar para frente? Alguma lição? Olha, Carla, eu acho que a lição que a gente levou desse Covid é que a gente não é nada aqui. Eu acho que a gente tem que, sabe, se doar mais, passar por cima de muita coisa, porque todo mundo ia para o mesmo lugar, né? Teve pessoas que a gente não conseguia se despedir, né, dos seus entes queridos. Teve amigos nossos que a gente ficou parado na porta do cemitério porque não podia entrar, né? Então a gente não se, você não era vestida, né? Nenhuma mãe que era em óbito era vestida, era colocada em saco e colocado direto, né, dentro Que do tristeza. caixão. Então, eu acho que foi muita tristeza. E eu acho que isso você tem que olhar um pouquinho mais para dentro de você, porque está todo mundo hoje olhando no próprio umbigo, né? Vendo o que, que é bom para ele, né? E eu abri mão tipo assim, da minha família para poder cuidar de pessoas que eu nem conhecia. Né? Eu saí da minha casa e enfrentei uma pandemia, né? E eu podia falar, não, não quero mais, eu vou parar, né? Vou deixar esse período, vou esperar passar, quando passar eu volto. Só que quem é da área da saúde sabe que não existe isso. Ou você está na área da saúde ou você não está. É uma coisa, uma guerra. Tem como eu falar, não, não vou lutar. Não, eu vou lutar. Eu É uma tenho que entrega lutar. absoluta, né? Realmente, é uma entrega absoluta. Tem que amar o outro e sem retorno nenhum. Sabe, você tem uma troca, né? Você faz muita coisa, mas você não tem, às vezes, uma resposta que você queira, né? É complicado, não é fácil. Tá A área bom, da Tânia, saúde, você me emocionou, eu tô toda arrepiada. Queria te agradecer, não só pela essa entrevista, pelo esse papel todo que você fez nessa época horrorosa que o mundo viveu, né, que foi a pandemia. Te agradecer por tudo, pela pessoa maravilhosa que você é. E que sorte tem as pessoas que podem ter uma Tânia por perto para acolher, para cuidar. E a gente sabe que no Brasil tem muitas Tânias, né? tem, Que graças fazem esse papel que é por amor. a Deus, sim. Obrigada, Carla. Obrigada essa oportunidade que você me deu, tá? De falar um Obrigada, pouquinho. querida. Fica com Deus. Um grande beijo. Beijo.